Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Carlos, né? Sou teólogo, jurista, gosto muito dos temas de filosofia e psicologia. E às vezes nesse canal a gente também fala sobre política. Mas hoje eu quero trazer uma interpretação edificante, profunda e diferente do Salmo 23, porque esse é um salmo que geralmente a gente ouve falar desde pequeno, os nossos pais nos ensinam a decorar. E muitas vezes a gente sabe até de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A interpretação que a maioria das pessoas tem é que não faltará luta, não faltará dificuldade, mas também não faltará a provisão. Mas esse salmo ele quer dizer muito mais do que isso. Fique comigo até o final. Se você não é inscrito, nos acompanhe e analise junto comigo. Primeiro, nós temos algumas premissas importantes a analisar nesse salmo. A primeira é justamente de que se trata de um pastor, né, que trata ali da sua ovelha. E, via de regra, a maioria das pessoas, elas, assim, tem uma ideia pejorativa do que é uma ovelha. Às vezes as pessoas falam: não, a ovelha é burra, a ovelha não tem direção, a ovelha, se deixar ela parada, ela morre no lugar. E de fato, ela não tem direção, ela tem uma visão assim, limitada, ela não consegue enxergar a longo alcance, entendeu? E ela precisa de fato de alguém que o guie. Então alguém pode pensar: não, é melhor que eu seja um bode, né? Ou seja, é melhor ser um bode, porque o bode ele tem autonomia, ele pensa por si próprio, ele escala árvores, casas, muros, não precisa de ninguém para alimentá-lo. Mas se nós formos analisar na prática, o que mais acontece são acidentes de bodes ficarem presos em penhascos. Tem até um vídeo no YouTube que mostra um bode que ficou preso em um penhasco. Quando foi ser resgatado, né, houve um acidente. Nós vemos que o maior índice de bodes que caem, assim, que sobem no alto de uma montanha e caem, nós vemos um alto índice disso, e não vemos falar sobre ovelhas. Então, no fim das contas, quem é mais inteligente, o bode ou a ovelha? A ovelha que obedece, a ovelha que segue um pastor, ou o bode que é muito inteligente, traça seus próprios pensamentos e planos, mas morre, cai da montanha no final. Eu quero dizer que todos nós precisamos de um pastor, precisamos de guias e de referências nas nossas vidas, né? Ninguém chega a um determinado lugar se não for ajudado por um professor, se não for ajudado por um pastor, se não for ajudado pelo pai, pela mãe ou por um mentor. Todos nós precisamos. E a palavra de Deus, ela nos compara a ovelhas, justamente porque esse salmo aqui ele vai dar algumas características tanto da função da ovelha quanto do pastor. Ele vai dizer no verso 2: ele me faz descansar. Está falando aqui do Supremo Pastor. O objetivo de Deus é nos fazer descansar nele, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, né? O propósito de Jesus Cristo e do próprio Deus foi vir para dar vida, e vida com abundância. E esse descanso não quer dizer parar de caminhar. Quer dizer você ter paz e segurança mesmo em meio às adversidades. Nós vemos que no Salmo 91 ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Deus, nós vemos assim tantas pessoas correndo atrás de riquezas, de comprar casa, carro, de casar,
atribuladas, né, com o financiamento da casa, do carro e tantas outras coisas. E as pessoas quebram muitas vezes o princípio do descanso, né? O descanso de tirar um dia para descansar. E esse dia não é só para você lavar a bunda de cachorro e arrumar a moto, não, entendeu? Esse dia do descanso é para nós buscarmos a Deus. Uma pessoa, quando ela está descansada, ela produz mais. Uma pessoa descansada, ela não consegue. Uma pessoa que está cansada, ela não consegue ver a solução. Às vezes você está tentando tomar uma decisão, resolver uma questão, vai dormir, vai descansar, tira um dia para você passear com a sua família e depois volta a pensar que sua mente vai estar mais clara e você vai ver que o problema, a solução do problema estava bem na sua frente. Foi o caso de H. H estava quase morrendo de sede ali com o seu filho, né, afogada na mágoa, na tribulação, da angústia de ter sido expulsa da casa de Sara e de Abraão. Mas quando ela encontra com o Senhor, ela vê a água bem na frente dela, estava na frente dela, entendeu? E aqui o propósito do pastor é nos fazer descansar. E mais ainda, ele nos leva a pastos verdejantes. Ou seja, pasto verdejante não é feno, não é mato seco, é uma gramínea seca, é uma gramínea verde, que tem nutrientes, é rica em nutrientes ali para a ovelha. E o que isso significa? A bênção, a resposta naquilo que você precisa. Talvez você seja um mecânico, esteja precisando de uma direção, seja uma enfermeira, um psicólogo, um médico, um advogado, um construtor. A grama verde significa o fato de nós confiarmos em Deus e Deus trazer a resposta segundo a nossa necessidade. Se você é um artista, se você é um pastor, Deus trazer resposta, alimento e direção em cima daquilo que você está precisando. Há a história biográfica de um grande empreendedor e ficou assim multimilionário. Depois foram investigar e perguntar qual era o segredo do seu sucesso. Ele falou que era o seguinte: ele costumava ler o Salmo 23, entrava no quarto escuro, ele se imaginava como uma ovelha sendo conduzida pelo pastor e ali viam várias ideias no coração dele e ele só colocava em prática e ia lá e prosperava. Então, às vezes, o que Deus espera para resolver o seu problema, para te dar uma direção, é só que você descanse. É só que você retorne à casa do Senhor. É só que você confie nele. Porque o propósito de Deus é nos fazer descansar mesmo em meio às lutas e nos conduzir a pastos verdejantes. E ele fala, leva-me a águas tranquilas. Água fala do Espírito Santo, fala de vida, fala de paz, entendeu? Então Deus, ele quer que nós estejamos todos os dias nutridos, né, ali pela sua direção, nutridos pelo alimento do Espírito Santo, pelas vitaminas espirituais que nós recebemos do contato com o próprio Deus a cada dia. E ele fala que o Senhor renova as minhas forças. Aqui essa versão aqui é a NVI. Então, isso quer dizer o quê? Que para aquele que se coloca como ovelha, que segue a direção do pastor, que está disposto a seguir, a viver ali os princípios da palavra de Deus, Deus renova suas forças. Deus não o deixa cansado. Deus não o deixa prostrado na depressão, no pensamento de suicídio e na derrota. E talvez você tenha chegado aqui no fundo do poço, né? Quem sabe derrotado, mas saiba que coisas podem ficar para trás. Para frente, a gente pode reconquistar tudo novamente, entendeu? Então, quando nós confiamos no Senhor, Ele renova as nossas forças, Ele nos guia por caminhos certos, como Ele prometeu. Então, quando nós confiamos no Senhor, as promessas do Senhor se cumprem. E eu vou ficar por aqui, né, nesse primeiro vídeo. Eu vou fazer, para ele não ficar tão grande,
eu vou continuar no próximo vídeo que eu vou gravar. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pesquise aqui os nossos links, as nossas informações. Se quiser aprender mais da Bíblia, como estudar a Bíblia, a ter essas interpretações, nós temos um link aqui embaixo de como estudar a Bíblia por si próprio. Nós temos também, né, o nosso discipulado online. Se você quiser ser o nosso discípulo, se inscreva. E nos aguarde até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.